Olá, eu sou a professora Tamara Cardoso André, eu sou professora da UniOeste, campus de Foz do Iguaçu, e sou pedagoga. Hoje eu vou falar sobre como os currículos padronizados acabam favorecendo a privatização do ensino e a substituição da escola por plataformas de ensino, por ensino à distância, fomentando com isso um mercado educacional. A gente está vivendo um período de pandemia. E qual foi a resposta do governo federal a essa pandemia? Foi a edição de um projeto de lei, né, que hoje em dia é chamado do Projeto de Lei de Conversão número 22 de 2020, que esse projeto ele flexibiliza os 200 dias letivos que são obrigatórios por lei, mas mantém a obrigatoriedade de que as escolas ofertem as 800 horas letivas. Então, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394 de 1996, todo o ensino básico, né, que envolve desde a educação infantil até o ensino médio, ele tem que ser ofertado em 200 dias e 800 horas. Só que durante a pandemia, nós não precisamos cumprir esses 200 dias, até porque não, com o período de isolamento social, as escolas estão fechadas, né, para evitar a disseminação do coronavírus, mas nós somos obrigados ao cumprimento das 800 horas letivas. E isso acaba nos obrigando a comprovar atividades que vão contar como ano letivo. Ou seja, isso acaba nos obrigando a um ensino à distância ou ensino remoto, como vem sendo entendido, aquele ensino em que você tem um encontro virtual síncrono com os alunos e as alunas, né? Você utiliza alguma plataforma e você está distante fisicamente, mas o tempo é sincrônico, né? Estamos se encontrando no tempo, ao contrário, diferente, né, do ensino à distância, em que você deixa vídeos gravados e atividades e os alunos fazem a qualquer momento. Então, essa obrigatoriedade das 800 horas acabou nos induzindo ao ensino à distância, ao ensino remoto. Lembrando que também não existe uma legislação que fale de ensino remoto, o que existe é a legislação sobre ensino à distância, tá? E que a gente vive num país em que boa parte da população não tem, cerca de 30%, segundo dados do IBGE, não tem acesso de qualidade à internet. Então, isso acaba excluindo uma boa parte, um grande contingente das crianças do acesso à educação. E contar como ano letivo um ano de má qualidade, vai acabar fazendo com que os alunos, ao invés de ganhar tempo, percam conhecimento, porque foi contado como ano letivo, né, um ano que não teve uma efetiva aprendizagem, ou seja, eles, na verdade, perderam um ano letivo porque não foi flexibilizar, não houve uma flexibilização. E a gente poderia, ao invés disso, ter mantido algum contato com as crianças, as escolas poderiam ter mantido vínculo com as famílias, as universidades mantido vínculo com os alunos através de pesquisa e extensão, mas sem contar como ano letivo, né? Poderia exercer a gente poderia fazer diversos projetos pedagógicos, tentar uma inclusão digital, ou um outro tipo de inclusão para esses alunos sem acesso à internet, mas não contar isso como ano letivo. Porque uma vez que contou como ano letivo essas 800 horas, você vai ser obrigado a comprovar alguma atividade e essa atividade inevitavelmente vai ser à distância. Só que o ensino à distância, ele tem sido cada vez mais permitido por lei no nosso país. E ele acaba sendo uma ameaça à escola. E o que faz com que seja permitido o ensino à distância? Lembrando que o ensino à distância é quando você não tem uma sincronicidade no tempo e no espaço entre professores e alunos. Você pode deixar vídeos gravados, atividades, e as crianças, os alunos fazem quando eles puderem, né? E isso exige o quê? Determinadas plataformas educacionais, né? Por exemplo, o Google Classroom. E essas plataformas, elas acabam impondo um determinado modelo educacional, elas acabam engessando a educação dentro de um determinado modelo. E o que favorece esses modelos educacionais padronizados é justamente um currículo padronizado. E é por isso que eu vou falar
de 2 currículos padronizados. Um é a Base Nacional Comum Curricular, que ela abrange um currículo desde a educação infantil até o 3º ano do ensino médio, e o outro são as diretrizes para a formação de professores. E a gente vai ver como que eles vão favorecendo esse processo de substituição da escola pelo um efetivo ensino, por um ensino à distância, né? A gente já tem no Brasil vários projetos, né? 2 projetos, pelo menos, de lei, que visam a implantação do ensino domiciliar, que é a criança não vai para a escola, ela não frequenta a escola, ela tem um programa educacional em casa e depois ela faz uma determinada prova e isso comprova os anos de escolaridade dela. Então, a gente tem o projeto de lei do Senado 28 de 2018 e o projeto de lei do Senado 490 de 2017, que ainda não foram aprovados. Mas, na prática, a gente já está vendo um certo ensino domiciliar na medida em que você tem uma obrigatoriedade de um cumprimento de carga horária que vai ser feito em casa, tá? Então, na prática, a gente já tem, dentro desse currículo padronizado, que é a Base Nacional Comum Curricular, uma facilitação desse processo do ensino à distância. É por isso que eu vou falar, primeiramente, da Base Nacional Comum Curricular, e depois eu vou falar do currículo básico, das diretrizes curriculares para a formação de professores. Então, vou compartilhar a tela aqui, porque é importante mostrar como que funciona, né, no caso, a Base Nacional Comum Curricular. Então, o que é a Base Nacional Comum Curricular? Tá? A Base Nacional Comum Curricular, ela foi formulada por especialistas e por empresários, mas incluiu junto nessa formulação a organização Todos pela Educação, e que tem a Fundação Lehman dentre seus mantenedores. A Fundação Lehman, ela é presidida, né, por pessoas que fazem parte de um mercado educacional, banqueiros e investidores em escolas, né, e redes de ensino privado, como, por exemplo, o Eleva Educacional, que vende plataformas de ensino. Então, a formulação da Base Nacional Comum Curricular, embora ela tenha passado por uma consulta pública, a sua formulação ela teve uma forte influência de empresários interessados em vender plataformas educacionais, em investir, né, em empresas educacionais e para as quais é importante que o ensino seja o mais padronizado possível, tá? Então, eu vou falar um pouco da estrutura dessa Base Nacional Comum Curricular. Na educação infantil, ela não funciona com base em conhecimentos, conteúdos, mas é direitos de aprendizagem e desenvolvimento. E esses direitos de aprendizagem e desenvolvimento compreendem conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. E esses direitos de aprendizagem são realizados por meio de campos de experiência, que aí é onde vai estar os currículos, o currículo propriamente dito, que será ensinado para as crianças de educação infantil. O eu, o outro, o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, oralidade escrita, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Então, são experiências que são parte do currículo da educação infantil. Esse currículo é embasado na teoria das competências. O que é a teoria das competências? É uma teoria segundo a qual é preciso desenvolver comportamentos observáveis que tornem as pessoas empregáveis, o que pode acabar contribuindo, alguns autores falam, como Laval, por exemplo, Christian Laval, para desintelectualizar e deformar os processos de aprendizagem. Você não vai ensinar um conhecimento específico, você vai ensinar comportamentos para que sejam desenvolvidas habilidades e competências diretamente observáveis na criança. Então, a teoria das competências, ela é uma forma de desintelectualizar o ensino. E na educação infantil, a gente percebe, lendo esses campos de experiência, que você tem um ensino precoce da escrita, que remonta aos pré-requisitos do ensino da escrita lá da época da década de 30, dos escolanovistas, como Lourenço Filho,
que defendiam que para a criança aprender a ler e escrever, ela precisava desenvolver coordenação visual, precisava desenvolver determinadas habilidades e competências que seriam os pré-requisitos para a aprendizagem da leitura e da escrita. Né? Então, a gente percebe um certo retrocesso, né? No sentido de que o que você visa realmente é uma mudança de comportamento da criança. E acaba remontando isso também às psicologias, a psicologia comportamentalista, por exemplo, né? Que visa a mudança e o controle do comportamento. No ensino fundamental, né, lembrando que a educação básica ela compreende a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. No ensino fundamental você tem o ensino fundamental 1, que é do primeiro ano do ensino fundamental até o quinto, e o ensino fundamental 2, que vai do sexto ao nono ano. E você tem o ensino médio, né, que é o primeiro, o segundo e o terceiro ano do ensino médio. O ensino fundamental ele também é embasado em teoria das competências, e ele, ao invés de ter conteúdos a serem ensinados, ele tem habilidades e competências a serem desenvolvidas. E eles são divididos em áreas do conhecimento. Então, as linguagens, que compreendem a língua portuguesa, artes, educação física e língua inglesa. Então, a língua inglesa, ela se torna obrigatória no ensino fundamental, não no ensino médio, mas no ensino fundamental. E excluindo todas as outras línguas estrangeiras modernas, ou seja, o inglês é obrigatório, o espanhol não. Aí tem a matemática, que compreende só a matemática, ciências da natureza, né, que é as ciências, e as ciências humanas, que é a geografia e história. Então, essas são as áreas do conhecimento no ensino fundamental. O ensino religioso, ele é obrigatório que as escolas ofereçam, mas não é obrigatório que os alunos frequentem o ensino religioso. Aí quais são as aí ele é embasado sim em competências, né? Quais são essas competências gerais da educação básica no caso, né? Você vai ter aí uma relação, né, de itinerários que vão ser realizados e que vão desenvolver competências específicas, né? Então, como que é organizado isso? Competências específicas da linguagem e suas tecnologias, competências específicas de matemática e suas tecnologias, competências específicas de ciências da natureza e suas tecnologias, e competências específicas das ciências humanas e sociais aplicadas. Agora eu estou falando, isso está no ensino fundamental, mas no ensino médio, você vai observar o seguinte, que só fica sendo obrigatório mesmo a língua portuguesa e a matemática, tá? No ensino médio só é obrigatório a língua portuguesa e a matemática, porque eles vão ser desenvolvidos em itinerários, o currículo está dividido em itinerários formativos de livre escolha dos alunos, ele vai ter que escolher um dos itinerários formativos. E todos os itinerários formativos, eles estão contidos ali na Base Nacional Comum Curricular. E a formação técnica profissional é a única que não está prevista na Base Nacional, na BNCC, no caso, né? Então, o ensino médio, ele vai ser organizado por meio de itinerários formativos de livre escolha dos alunos. E também vai ter as mesmas áreas do conhecimento, as mesmas competências, também embasado em competências, assim como no ensino fundamental, mas os itinerários vão ser escolhidos. Então, o currículo do ensino médio ele vai ser composto pela BNCC, no caso, e por itinerários formativos, e eles deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância, no caso, para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino, a saber. Então, eles vão escolher entre linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, e ciências humanas e sociais aplicadas. Só que essa escolha não é livre, na verdade, porque se vocês forem ver bem, isso vai depender da oferta da escola e não da... A escola vai ofertar aquilo que ela puder ofertar. Então, se a criança, se o adolescente estiver estudando em uma escola em que não tem determinado itinerário formativo, na verdade, ele não vai ter escolha ele não vai poder escolher por aquele itinerário formativo. Ele vai precisar optar por aquilo que a escola efetivamente oferece. Todos esses itinerários estão dentro das áreas básicas lá da BNCC e apenas a formação técnica e profissional que não, né? Que ela vai ser mais variada no caso. E o ensino fundamental ele vai ter a seguinte estrutura no caso, né? Então ele vai ter as unidades temáticas, os eixos, o objeto de conhecimento e as habilidades.
como que isso funciona na prática, né? Aí você tem aqui como que funciona, no caso, a leitura do código, né? Você vai ter assim, você vai ver que cada habilidade, cada competência, ela está expressa por meio de ela tem um código antes. O que significa esse código? Então, L1, por exemplo, vai ter sempre assim um código, L1, LP, 1F ou A001. O que significa isso? Os primeiros são o componente curricular, que é língua portuguesa. Então, a área do conhecimento, LI é a área do conhecimento, é linguagem. Qual é o componente curricular? Língua portuguesa. 1F significa que é primeiro ano do ensino fundamental. O A significa que é o objetivo de aprendizagem e 001 significa que é o primeiro objeto de aprendizagem. Então, esse código ele vai estar em toda a BNCC, em cada competência que vai ser ensinada, dividida aqui em unidades temáticas, em objetos de conhecimento e habilidades, no caso. Então, aqui como um exemplo, né, de uma unidade temática da língua portuguesa. Então, eixo práticas de linguagem, você tem aqui análise linguística semiótica, que no caso é a alfabetização, é esse eixo aí, né? Qual que é o objeto do conhecimento? Classificação de palavra por número de sílabas. E qual que é a habilidade trabalhada? Ler e escrever corretamente palavras com sílabas consoante vogal. Então, a BNCC, na área da alfabetização, ela induz ao ensino por sílabas, né? Que a gente sabe na linguística que, por vezes, a criança ela não precisa ela não precisa aprender a ler e escrever por meio dessa estrutura consoante vogal, ba, bebi, bobu, va, bebi, vovu. Tem o Cagliari, por exemplo, que é um autor que defende que esse tipo de ensino de leitura e escrita por meio da silabação acaba dificultando para que a criança leia palavras com sílabas com outras formações, como, por exemplo, consoante, consoante, vogal. A gente não precisa fazer com que a criança fique condicionada ao babebibobu, ao lalelilolu, né? Então, ela induz a BNCC a um ensino silábico, né? A uma silabação, ao invés de um ensino baseado na relação entre letras e sons, levando em consideração o modo como as crianças falam. Nem todas as crianças falam de uma forma em que as sílabas ficam bem estruturadas, mas eu não estou fazendo uma análise aqui da alfabetização na BNCC, eu só estou dando um exemplo de como que a BNCC ela acaba sendo bem indutiva, ela acaba sendo um currículo bastante prescritivo, ela diz exatamente o que tem que ser ensinado e que comportamento tem que ser desenvolvido, mas não em termos de conhecimentos a serem ensinados, mas em termos de comportamentos a serem desenvolvidos. E ali você tem ali ensino fundamental, né? 2, língua portuguesa, objetivo de aprendizagem 4, ali no caso das habilidades, aquele códigozinho que você vai enxergar ali. E aí a gente tem a resolução do Conselho Nacional de Educação, número 2, de 20 de dezembro de 2019, que vai definir as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial de professores para a educação básica e instituir a Base Nacional Comum Curricular para a formação inicial de professores da educação básica, que é a BNC formação no caso. E essas diretrizes para a formação dos professores, você perde aquela perspectiva de cada licenciatura ter as suas diretrizes. Você vai ter uma diretriz para todas as licenciaturas e todas as licenciaturas vão ter que trabalhar com base na Base Nacional Comum Curricular. Então, para você ter ideia de como a BNCC é prescritiva, de como que ela obriga uma determinada forma de ensino que é baseada na teoria das competências. E aí eu vou falar só o aspecto principal aqui, que o currículo da licenciatura, ele é formado em 3 grupos, né? O grupo 1 é de fundamentos da educação e conhecimentos pedagógicos. E aí vai incluir ali psicologia, sociologia, mas outras coisas também. Na verdade, em 800 horas isso vai acabar ficando bastante reduzido, né? A sociologia, a psicologia vai ficar reduzida porque existem outros conhecimentos ali que estão sendo entendidos nessas diretrizes de formação de professores, como fundamentos da educação. E quando a pessoa for fazer uma segunda licenciatura, então, por exemplo, pedagogia é uma primeira licenciatura, digamos que pedagogia seja a minha primeira licenciatura. Na minha primeira licenciatura, eu faço 800 horas desse grupo 1. Se eu for fazer uma segunda licenciatura, por exemplo, matemática, eu já tenho que fazer isso apenas em 560 horas. O grupo 2
que é 1.600 horas, eu tenho que trabalhar a partir da Base Nacional Comum Curricular. Então, se eu estou fazendo um curso de pedagogia, o que eu for ensinar tem que ser aquelas habilidades e competências que estão na Base Nacional Comum Curricular. Se a minha licenciatura é em matemática, eu tenho que ensinar de acordo com o que está prescrito lá na BNCC para matemática. Então, eu tenho que usar a BNCC nas licenciaturas, tá? E isso tem que compreender 1.600 horas numa primeira licenciatura e numa segunda licenciatura pode se reduzir a 360 horas. Então, fica muito fácil uma pessoa fazer diversas licenciaturas, tá? Porque vai reduzindo a necessidade de carga horária dela de acordo com o número de licenciaturas que ela tem. E o grupo 3 já são as 400 horas de estágio supervisionado e mais 400 horas de prática ao longo do curso. Ou seja, ao longo do curso tem que fazer várias práticas e comprovar essas 400 horas. Isso vai dar ao todo 800 horas. E pode haver aproveitamento de experiências anteriores. Então, se eu tenho experiência em estágio não remunerado ou até uma experiência profissional, eu posso contar isso como hora de estágio. E numa segunda licenciatura, essas 400 horas ali de prática vão ser reduzidas a 200 horas apenas. Uma coisa interessante sobre a reforma do ensino médio é que você só tem como obrigatoriedade português e matemática. E boa parte do ensino médio vai poder ser realizado por meio de comprovação de atividades. Então, se eu estou fazendo um estágio em uma determinada empresa, eu posso contar isso como ensino médio, ou seja, eu posso fazer boa parte do meu ensino médio à distância, no caso. Então, o que a gente percebe é que a Base Nacional Comum Curricular, além dela ser um ensino baseado em competências e não em conhecimentos, ela visa a mudança de comportamento, mas ela também é um currículo extremamente prescritivo. E sendo um currículo extremamente prescritivo, fica mais fácil das empresas privadas produzirem plataformas de ensino baseado naquele currículo, por ele ser extremamente padronizado. Então, quanto mais você tem uma padronização, mais fácil fica você ter uma empresa que ofereça de acordo com aquela padronização. E é interessante observar que vários currículos no mundo estão adotando a pedagogia das competências. E elas são definidas, essas competências, por critérios estabelecidos pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, no caso. Qual que é o objetivo da OCDE? O objetivo da OCDE é fomentar o comércio mundial. E a educação nada mais é do que um comércio nessa perspectiva da OCDE. Né? E aí, então, o que acontece? Como que a OCDE consegue padronizar isso? Por meio das avaliações internacionais. Uma delas, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, que faz uma avaliação com alunos de 15 anos de idade que tenham concluído o ensino fundamental. Essa avaliação é por amostra, ela é de 3 em 3 anos, e ela é feita em leitura, em matemática, no caso, resolução de problemas, e ciências. E ela é feita no mundo inteiro, essa avaliação, não no mundo inteiro, né, mas nos países que são convidados pela OCDE, são 79 países que fazem o PISA, e a OCDE, mas a OCDE mesmo, ela só tem 37 países membros, porque para ser membro da OCDE, o país precisa ter uma economia de mercado, uma economia liberal, bem desenvolvido, ou seja, ser um país imperialista, um país capitalista, ou pelo menos que seja um país submisso a esse imperialismo. E a padronização da educação nada mais é do que uma forma de permitir um comércio mundial de plataformas educacionais, porque está tudo padronizado, tudo igual no mundo inteiro, só muda ali o idioma. Além do que, altamente pautado na possibilidade de ensino à distância, porque o ensino médio, ele pode, boa parte da carga horária, ser comprovada mediante as atividades realizadas fora da escola, experiências profissionais, experiência de estágio, cursos realizados em outras instâncias ou mesmo cursos à distância. Então, a gente está percebendo ultimamente uma série de reformas que vão permitindo com que o Estado ele controle o ensino
mas, ao mesmo tempo, exerça um papel mínimo no financiamento da educação e consiga atuar de modo que a educação seja mais facilmente mercantilizada, seja um objeto de compra e venda, tá? Então, quando a gente fala que o liberalismo é Estado mínimo, ou o neoliberalismo é Estado mínimo, ele pode ser um Estado mínimo no sentido de exercer o papel de pagar pela educação, né? De bancar a educação, no caso, financiar a educação. Mas no sentido de dizer o que tem que ser ensinado, o Estado é máximo, ele é extremamente centralizador. A BNCC, ela é um currículo extremamente prescritivo. Você ser obrigado a comprovar 800 horas de ano letivo, mesmo sem haver condições de ir até a escola, e mesmo crianças não tendo internet, é uma forma de controle coercitivo do Estado, né? Então, é um Estado centralizador, em certo sentido. Ele descentraliza o financiamento, mas ele centraliza os objetivos educacionais, tá? Então, um meio mais eficaz assim, de centralização do currículo no Estado é a política de avaliação externa, as políticas de avaliação de larga escala, como, por exemplo, a Prova Brasil, né? E por quê? Porque eles permitem que a educação básica seja certificada e que a frequência à educação básica ela não seja associada ao número de matrículas, mas sim ao resultado em provas, independentemente de haver frequência à escola ou não. Então, na prática, já há uma indução ao ensino domiciliar. Até porque você tem, hoje em dia, uma portaria que ela permite que seja realizado o INSEJA, que é o Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos. Ele era feito, esse ensejo, antigamente ele era feito apenas para brasileiros residentes no exterior. Mas agora ela pode ser feita para pessoas residentes no Brasil, que podem pleitear a certificação para cada área do ensino fundamental ou do ensino médio. E isso pode ser feito a partir dos 15 anos de idade, se pode pleitear o ensino fundamental. E 18 anos de idade, se pode pleitear o ensino médio. Então, na verdade, você não precisa frequentar os bancos escolares. Se você fizer o INSEJA, você já tem uma comprovação de que você fez o ensino médio, ou o ensino fundamental, no caso. Embora você possa fazer por área, né? Então, vou fazer só matemática. Às vezes eu faço matemática e português, mas não faço em português, faço em matemática. Já comprovei a matemática e não comprovei o português. Então, mas mesmo assim, você tem uma dissociação entre diplomação e frequência à escola. Porque o que é contado como escolarização, como sendo um indivíduo escolarizado, é você ter um diploma, é você ter passado numa prova e não você ter frequentado a escola. Então, isso permite, na prática, uma educação domiciliar. E também isso só é possível porque o currículo está totalmente padronizado e obrigatório, tanto para o ensino básico quanto para as licenciaturas do ensino superior. Então, você não tem como fugir dessa centralização. E isso facilita a substituição da escola por testes, por provas e por ensino à distância. Então, a gente tem também ainda um decreto, que é o decreto 9.057, que ele abre ainda maior possibilidade para o ensino à distância. No ensino fundamental, porque ele prevê no artigo 9º a oferta do ensino à distância em situações emergenciais. E ele o que seriam essas situações emergenciais? Não seriam só crianças doentes, que realmente não têm como frequentar a escola. Seria para pessoas que vivem em localidades que não possuem rede regular de atendimento escolar presencial. Ou seja, o Estado está sendo desobrigado a manter escolas. Na Constituição Federal de 1988, a educação é um direito público subjetivo. Isso significa que o Estado é obrigado a ofertar educação para a idade de educação obrigatória, que é considerada dos 4 aos 17 anos na Constituição. Então, segundo a Constituição, a educação é obrigatória dos 4 aos 17 anos. A família precisa proporcionar que a criança vá para a escola. E o Estado precisa proporcionar a escola para a criança, porque senão ele pode ser criminalizado. No entanto,
na medida em que você tem essa possibilidade de ensino à distância em localidades que não possuem rede regular de atendimento escolar, você está dizendo que não precisa mais o Estado ofertar escola, que precisam as crianças, os adolescentes, fazerem as provas de avaliação externa. E o número de pessoas diplomadas vai ser contado não pelo número de pessoas matriculadas, mas de pessoas que fazem as provas de avaliação de larga escala. Então, o que está acontecendo é que a Constituição Federal de 1988 está perdendo força no que tange a obrigatoriedade de o Estado oferecer matrícula nas escolas para a população de 4 a 17 anos e está obrigando a população a conseguir um diploma fazendo provas cujo conteúdo é definido por um currículo centralizado nas pedagogias das competências, na teoria das competências, que é um currículo desintelectualizado e que visa apenas a mudança de comportamento. Então, eu concluo com isso que quando a certificação obtida por meio de provas externas é a medida de escolarização da população, o princípio da educação obrigatória da Constituição Federal de 1978 perde força no que tange ao papel do Estado na manutenção das escolas. E isso, ao mesmo tempo, ajuda as empresas privadas a mercantilizarem mais a educação, porque você tem uma padronização e, a partir dessa padronização, fica mais fácil para as empresas fazerem plataformas de ensino e vender essas plataformas, não à toa que a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que visa o mercado mundial, né, que visa as trocas entre os países e, com isso, obviamente, o imperialismo, né, porque existem os países mais ricos que acabam explorando os países mais pobres. Então, não é à toa que a OCDE é que tem interesse em padronizar por meio de provas de avaliação externa. Então, a Base Nacional Comum Curricular é uma forma do Estado centralizar e obrigar determinados conteúdos curriculares, ao mesmo tempo em que torna a educação algo a ser propiciado pelo mercado, pelas famílias e não pelo Estado, que se desobriga da oferta da escola. Então, a gente tem que dar razão para Marx quando ele fala que o Estado é um comitê de negócios da burguesia. O Estado está agindo em prol, né, no caso aqui, do mercado educacional. Então, é isso, né? Lembrando que a Base Nacional Comum Curricular ela se tornou obrigatória e, inclusive, as licenciaturas são obrigadas agora a trabalhar com base na BNCC. Isso tira até aquele caráter intelectual das licenciaturas, de trabalhar o desenvolvimento de determinado conhecimento científico, como matemática, geografia e história, e obriga elas a adotarem um currículo desintelectualizado, baseado em mudança de comportamento e em atitudes. É isso, muito obrigada.